Boa noite, irmãos. Boa noite. Meus queridos, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, ele fala assim: eu rogo para que os irmãos me tolerem por mais um momento, e eu rogo para que os irmãos me tolerem hoje com o meu resfriado, com a voz prejudicada por causa disso. O nosso pastor não está se sentindo bem de saúde, ele já acordou se sentindo mal, e ele me pediu agora há pouco que eu pudesse trazer uma palavra aos irmãos. Mas, como se diz hoje em dia, né? Deus no controle sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra, porque é privilégio nosso, Senhor. É privilégio nosso falar dela, ouvi-la, Senhor Deus, saber o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. E eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Me coloco diante de Ti como instrumento Teu, Senhor Deus, obediente a Ti, sensível à voz do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Afasta de nós agora toda distração, toda preocupação, toda barreira de entendimento, toda barreira de disposição de entender. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, reine aquilo que o Senhor quer fazer, porque a tua palavra diz de si mesma que ela não volta vazia, antes de cumprir o propósito para o qual foi designada. E nós cremos nisso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que eu quero trazer para os irmãos essa noite, eu dei o seguinte título: Perdoando o Imperdoável. Perdoando o Imperdoável. E isso é importante, meus irmãos, sabe por quê? Porque quando se fala de perdoar o que não se pode perdoar, de deixar passar ou de relevar alguma coisa que te machuca, isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus e com o seu relacionamento com os outros. É a única coisa, presta atenção, se não ficar mais nada, que fique isso. O perdão é a única maneira de prosseguir. É a única maneira de prosseguir. A gente não consegue andar por muito tempo sem entender, em algum momento da vida, que a gente precisa do perdão de Deus, que a gente precisa do perdão de outras pessoas e que a gente precisa perdoar também outras pessoas para que a gente possa continuar caminhando. Porque nós vamos ver isso, e eu peço que vocês abram suas Bíblias numa parábola bem conhecida a respeito de perdão, e ela foi comunicada, ela foi dita por causa de uma pergunta de Pedro. Pedro, tão impetuoso, Pedro que muitas vezes, se a pessoa pisasse no calo dele, ele já puxava a faca. Pedro que não deixava passar nada, ele não deixava passar. É daquelas pessoas que dizem: não, comigo ninguém tira farinha. Não, mas não vai ser assim. Pedro, tão impetuoso, ele faz uma pergunta para Jesus exatamente que demonstra essa impetuosidade dele. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Eu já estava na página. A parábola do servo que não queria perdoar. É uma coisa muito interessante, porque aqui tem 3 níveis. Aqui tem o que Cristo fez por nós, o que você pode fazer pelo outro, e a consequência desse ato, que é a manutenção da comunhão, é a manutenção dos relacionamentos. Então vamos lá, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim, contando a história toda, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro ainda dá uma dica, né? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
pedaços. Não tendo ele, porém, como pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então aqui tem várias coisas que chamam a nossa atenção. A primeira coisa é que quando Jesus conta uma parábola, ele tem uma lição, ele tem um endereço certo. Nesse caso, o endereço dessa parábola foi a pergunta de Pedro. Porque Pedro, eu imagino até que por uma questão de personalidade, ele já estava achando um abuso certas coisas, né? Porque quando a gente faz uma pergunta assim, alguma coisa já deve ter acontecido, Pedro já estava, né, no veneno, então ele chega para Jesus e fala assim: aqui, se alguém pecar contra mim, quantas vezes que eu tenho que perdoar? Até 7? Então Pedro já dá até um número, né? Um número aí razoável e um número considerável para os judeus, que 7 é considerado o número da perfeição. Então Pedro já estava se achando demais se ele contasse aquela falta do irmão 7 vezes, falando: pronto, agora é a 7ª, não perdoo mais. Mas que coisa interessante. A pergunta de Pedro é assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? É uma coisa interessante, sabe por quê? Porque a gente considera a nossa ofensa, a gente considera a dor que isso causa em nós. Mas se a gente olhar na palavra, a primeira pessoa ofendida com os nossos pecados é Deus. Ele é o primeiro a ser ofendido, porque Ele nos dá todos os recursos, todo o convite, toda a condição de vivermos conforme Ele nos pede para viver. Então, quando a gente erra este alvo, a primeira pessoa ofendida é Deus. Quer uma prova disso? Lembra quando Davi, ele cometeu adultério com Batseba? Davi, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. É impressionante isso, né? Mas é uma história de perdão. Deus perdoa Davi e Davi se quebranta diante de Deus. Só que Davi, ele custou a entender que ele precisava ser perdoado. Apesar de ele ter feito o que fez, que ele não só pegou uma mulher do servo dele, ele pegou a Batseba lá, que era o Urias estava na guerra, e aí Davi estava no lugar errado, na hora errada, ele estava em cima do telhado de boas, enquanto todo mundo estava na guerra, e ele devia estar lá, e ele não estava, e ele viu aquela mulher bonita, tomando banho, e aí ele quis aquela mulher para ele, e ele ficou com essa mulher. Essa mulher engravidou. E aí ela foi na porta de Davi e falou assim: pronto, agora, né, a gente não só, né, então como é que vai ser? E Davi pegou e mandou chamar o marido dela lá da guerra. Falou assim: manda chamar esse homem, que esse homem aí dorme com ela, que ninguém vai saber de quem é esse filho aí. Fica tudo encoberto. Mas esse cara era tão íntegro que na hora chamou o marido dela lá da guerra, ele não ousou entrar dentro de casa.
Ele falou assim, como é que meus amigos estão todos na guerra e eu vou dormir com a minha mulher? Não, vou dormir aqui fora. E ficou do lado de fora. Davi ficou apertado. Aí Davi falou, pronto, então vamos para o plano B. Plano B foi pegar esse homem, colocar ele na linha de frente de batalha, onde sabia que ninguém saía vivo. E assim foi feito. Urias morreu e Davi pegou aquela mulher para ele. E ficou de boas. Até que um dia, um profeta chamado Natã veio com uma conversinha de Cerca Lourenço e falou com ele assim, então, Davi, deixa eu te contar uma historinha. Vamos supor que um cara tivesse aí um tanto de ovelha, fosse muito rico, mas aí ele gostasse da ovelhinha do servo dele, que não tem mais nenhuma, só tem aquela. E aí esse homem que é cheio de ovelha fosse lá e pegasse essa ovelha para ele. Davi falou, que absurdo, que homem nojento, que coisa execrável, isso não tinha que morrer. Não entendeu ainda, né? Conversinha de Natã. E aí Natã fala com ele assim, Davi, esse homem é você. E aí Davi cai em si. Quando Davi cai em si, sabe o que ele faz? Ele escreve o Salmo 51. Quando ele escreve o Salmo 51, ele diz assim para Deus, pequei, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi não explica, Davi não justifica, Davi reconhece e Davi chega e fala assim, Deus, o Senhor é a primeira parte ofendida, pequei só contra ti. Está percebendo a diferença da conversa de Davi com Deus e da pergunta de Pedro? Pedro pergunta, se pecar contra mim, contra a minha pessoa aqui, eu é que sou o justo, dono de todas as regras, e aí quando uma pessoa pisa no meu carro, até quantas vezes eu devo perdoar? Então Pedro vai e pergunta isso. Mas a primeira lição que eu retiro dessa questão do perdão é que a primeira pessoa ofendida é Deus. O primeiro perdão tem que ser pedido a Deus. Da mesma forma que Davi fez o Salmo 51. Pequei contra ti. Pequei contra ti. Sabe a parábola do filho pródigo? Quando aquele filho volta para o pai e se arrepende aos pés do pai, o que ele fala? Perdoa-me, pequei contra os céus e contra ti. Então, o primeiro ofendido com os nossos pecados é Deus. O que isso nos mostra? Nenhum de nós, irmãos, nem eu, nem você, nem ninguém está em condição de chegar diante de Deus, batendo no peito e falando que merece alguma coisa. Nenhum de nós mesmos. Porque os nossos pecados, primeiramente, ofendem a Deus. Mas aí, vamos lá. Pedro faz essa pergunta, se alguém pecar contra mim, e Jesus, como sempre, vai e conta uma historinha para poder ilustrar o que ele quer dizer. A primeira coisa que ele conta nessa história é que quem foi ajustar as contas foi o que podia mais, que era o rei. Ele foi ajustar as contas com o servo. E o servo pegou e devia para ele muita coisa. Meus irmãos, dever muita coisa. Quando uma pessoa faz alguma coisa conosco, a gente sente aquela dívida. Ela nos deve. Ela me decepcionou nisso. Ela me frustrou nessa expectativa. Eu pensava que era uma coisa e aconteceu outra. Essa pessoa me deve. A gente se sente credor. Nós somos os credores. E aqui fala que ele devia uma quantidade grande. E aí, ele chega e o que ele faz? Ele não tem como pagar. E aí ele chega para aquele rei e implora. Ele implora. Você já passou em alguma situação na sua vida que você teve que implorar? Para uma outra pessoa, ou então para Deus, quando você passa um sufoco muito grande, você fala assim, Deus, por favor, se o Senhor me tirar dessa, porque essa, quem sabe, aquele negócio do sufoco mesmo, você implora, porque você sabe que a consequência daquilo ali vai ser demais. Então você implora, você suplica, você clama. Esse homem clamou a esse rei. Por favor, me perdoa, tem paciência comigo. Porque o rei já tinha decretado a consequência.
Ele falou assim, tá, você me deve, não tem como pagar, tá vendo, vou vender você, sua esposa e seus filhos. Ora, naquela época a coisa rolava dessa forma, né? E não é coisa fácil. E aí ele vai e implora, por favor, me perdoa. E aí fala que o rei teve compaixão. Falou de fato, se eu for cobrar até a última gota, esse homem não tem como me pagar. E aí ele vai e perdoa. Esse homem fica tranquilo. Mas lá na frente ele encontra com outro, que é numa posição inferior a ele, porque a Bíblia chama de conservo. Conservo é servo do servo. Então ele acha esse outro e fala, me paga. Por quê, meus irmãos? Porque pão comido é pão esquecido. Ele esqueceu que ele foi perdoado. Me paga. O outro falou, por favor, me perdoa. Tem paciência comigo que eu vou te pagar. E ele não quis saber e lançou aquele homem na prisão. E aí os outros amigos dele ficaram sabendo disso e foram contar para o rei. Falaram, olha, tá vendo? Aquele moço fez isso e lá na frente ele agiu dessa forma. E aí é uma coisa interessante, porque ele talvez não tenha se dado conta, se deu conta por pouco tempo do que ele foi perdoado. Ele foi perdoado de uma coisa grande. Ele foi perdoado de uma coisa imperdoável. Ele foi perdoado. Assim nós também, meus irmãos. Quando Cristo nos perdoa, nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Se você morresse hoje, nesse momento, vamos supor que você tivesse um mal súbito, aquelas coisas que acontecem. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, teve aquele desfile de moda, São Paulo Fashion Week, e um modelo estava desfilando e mostra no vídeo assim, ele, né, naquela coisa do desfile, assim, ele simplesmente é como se tivesse apertado um botão de desliga. Ele simplesmente caiu no chão. Ele caiu no chão morto. Ele teve aquilo que se chama de mal súbito, igual alguns jogadores de futebol já tiveram jogando. Simplesmente cai, desliga e morre ali. E um rapaz jovem, então ele morreu nesse desfile. Imagina se você tivesse um mal súbito, agora, nesse momento, e chegasse diante de Deus, e Deus te falasse assim, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Você teria algum mérito ainda? Você teria forças para falar, bom, eu não fui tão mal assim. Meus irmãos, nós não temos condição nenhuma, nós não estamos em condição de pleitear nada diante de Deus. A única resposta possível é, Senhor, eu não tenho mérito nenhum. O meu mérito está no sangue de Jesus. Eu posso entrar nesse céu porque eu aceitei Jesus. Eu aceitei o que Jesus fez por mim, Ele pagou a minha dívida, eu estava endividado. E qual que é o nome da parábola? Aí Jesus chegou e falou assim, não, eu vou pagar para você. Meus irmãos, se a gente não entende o tamanho da dívida, a gente não entende o tamanho nem a importância do perdão. Tem que entender o tamanho da dívida, ela é muito grande. Tem um pastor no Rio de Janeiro, nem sei se ele faz esse trabalho mais, mas ele trabalhava em áreas de tráfico. E aí, muitas vezes, ele salvava pessoas que eram condenadas pelo tráfico. E as pessoas condenadas pelo tráfico, elas tinham mortes assim, cruéis. Então, geralmente, eles pegavam aquela pessoa, enrolavam aquela pessoa não é durex não, aquele grossão, enrolava aquela pessoa inteira no durex e colocava no porta-malas do carro para poder levar para a execução. E muitas vezes esse pastor e as pessoas da igreja salvavam essas pessoas de Deus dos porta-malas. E aí ele conta, um cara que foi salvo assim, você tem que ver ele contando. Ele estava tão grato, tão agradecido, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Então alguém foi lá e livrou ele daquela situação. Livrou ele daquele problema. É mais ou menos isso. Jesus perdoar a gente é assim. É perdoando a gente de uma situação assim, grande. É grande, porque não há nada que possa nos levar para o céu a não ser Cristo. E aí, Deus nos perdoa. E aí, esse perdão grande é o mesmo que Deus fala que nós devemos praticar uns com os outros. Porque Ele fala assim, perdoar a cada seu irmão como o Pai perdoou vocês.
Então é olhar para o outro e falar assim, nossa, isso é grande, isso é um pecado absurdo, isso é uma coisa que você fez contra mim que me chateou demais. Mas se você não perdoa, não existe condição de convivência mais. Isso fica muito claro, por exemplo, dentro de casa. Se não houvesse perdão dentro de casa, não tinha condição da família existir. Não tem condição, né? Filhos perdoam os pais, pais perdoam os filhos, esposas os seus maridos, maridos as suas esposas. Perdoam nas pequenas coisas, porque muitas coisas que são feitas dentro de casa doem, machucam. E sabe por que dói e machuca? Porque é das pessoas que estão mais próximas de nós. Mas se não houver perdão, não tem jeito de continuar. Você sabia que a palavra perdão no grego significa ligar? Ligar. Porque quando há falta de perdão, há um desligamento, uma desconexão. Sabe quando você está com problema de relacionamento com alguém e fica um climão? Você sente aquele clima como se parasse alguma coisa no ar? É um desligamento. Eu, pelo menos, me incomodo muito com o desligamento. Na nossa casa, a gente tem aprendido, e aprender essas lições são duras porque você aprende na situação e no acontecimento, né? Nós, nossos filhos, a pedir perdão e perdoar rápido. Porque se demora, tanta coisa se instala. Perdoar logo. Às vezes dá tanta raiva de tanta coisa. Nunca sentiram, meus irmãos? O sangue fervendo nas veias, o tremor de tanta raiva por causa de alguma coisa que alguém te fez, né? A vontade de que não houvesse lei, não é verdade? Mas se você para, se você se afasta um pouco, e se você tem o Espírito Santo de Deus, ele te convence. Ele te convence, pelo menos me convence falando assim, já chega. Já chega. A voz que eu ouço do Espírito é essa, já chega. Sua raiva pode ter tido uma razão legítima, pode ter algum fundamento, mas agora já chega. E a gente acha às vezes que você perdoa só se te pede perdão. Mas não é só isso. Às vezes a gente perdoa mesmo que o outro não peça. E isso é obra de Deus na nossa vida. É para que a relação continue. É para que cesse, para que pare aquele desligamento. Ora, meus irmãos, o que a Bíblia diz que nos separa de Deus? Os nossos pecados. Mas é engraçado que a Bíblia também nos mostra que pecado confessado é pecado perdoado. Então Deus está pronto a perdoar. Você tem que trazer à luz pela sua confissão, como Davi fez. Pai, tem compaixão de mim, assim que ele começa a citar o 51. Tem compaixão de mim, ó Deus, pela tua misericórdia, para as minhas transgressões. Então, o que essa parábola nos ensina com relação ao nosso relacionamento com Deus é pedir perdão logo, porque ele é a primeira parte ofendida. A segunda coisa é perdoar. Perdoar o outro. Perdoar. Meus irmãos, às vezes a gente acha que se perdoar é ser bobo. A gente vai dar uma de bobo, porque lá na frente aquele outro vai fazer aquilo de novo com você. Mas não é não, meus irmãos. Perdoar requer uma coragem. Perdoar requer uma força. É impressionante. Sabe? Então, é a segunda coisa que esse texto nos ensina. Perdoar assim como nós fomos perdoados. Então, perdoe. E se você não consegue, peça a Deus força para fazer isso. Peça que Deus te ajude. E Ele pode te ajudar. Pede, fala, Deus, por favor, eu preciso ter consciência também de que eu sou um pecador. De que eu não posso também ficar jogando nada na cara de ninguém. Então, o Senhor me ajude a perdoar. E peça a Deus também força para pedir perdão quando for necessário. Peça perdão. É uma condição de humildade.
A gente chega diante da pessoa e pede perdão, me perdoa. Lá em casa, meus filhos sabem que quando eles falam assim comigo, me desculpa, mamãe. Aí eu falo assim, o que eu falo, Elas? Pelo quê? Me desculpa pelo quê? Quando eu falo isso, eu não estou querendo humilhá-lo, mas eu estou querendo que ele entenda que o perdão precisa ser pontual. Tem que falar pelo quê? Porque senão a gente não mostra que a gente não está se dando conta da seriedade do que foi feito. Não é um perdão genérico, né? Do mesmo jeito que a gente não faz uma oração genérica. Deus perdoa todos os meus pecados e me dá todas as suas bênçãos. Isso é uma oração genérica, né? Vamos ser específicos. Pequei contra ti, Senhor. Eu menti. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu estou guardando uma amargura contra fulano de tal. Pequei contra ti. O Senhor me ajuda. Então, ser específico significa que você está reconhecendo o que foi feito. Não de uma maneira ampla, mas de uma maneira bem específica. Depois você lê o Salmo 151, Salmo 51. O Salmo 151 não existe, porque vai até o 150. Não é? Não é 150? 51. O Salmo 51, depois dá uma lida. Como Davi é específico. E mais, como Davi está quebrado. Ele está reconhecendo mesmo. Não é um simples, então tá bom, Deus, então tá, errei aí, me perdoa. Né? Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Não. Ele está quebrado. Ele está reconhecendo mesmo. Ele fala, tanto que ele fala com Deus assim, se o Senhor não quisesse nem me perdoar, o Senhor estava certo. O Senhor ainda teria razão, mas me perdoa assim mesmo. Ele está quebrado. Esse é o modelo do perdão. De pedir perdão a Deus, de pedir perdão aos outros. E qual que é a consequência? A consequência é a comunhão que é mantida. Porque aí você liga. Imagina se nós formos só desligando. Imagina que cada vez que você guarda no seu coração uma coisa contra outra pessoa, meus irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é tranquilo quando a gente tem os nossos sentimentos feridos, as nossas expectativas feridas, quando coisas do passado nos assombram, quando certas coisas nos assombram. Eu não estou dizendo que é fácil, meus irmãos, mas eu estou só dizendo que se a gente só sair desligando, o que vai sobrar? O que vai restar? Sabe o que acontece aqui quando aquele cara não perdoa o conservo e o rei descobre? Para que o rei entrega ele? Versículo 34. Agora eu quero ver todas as versões. Na minha versão está escrito carrasco. Verdugos. Quem são esses, meu Deus? Torturadores. Atormentadores. Seja lá quem sejam esses, não é coisa boa, né? Então entrega para o torturador, para o verdugo. Eu imagino um verde, você acredita? Eu falava esse verdugo. Isso é Almeida, não é? Eu falava que esse verdugo deve ser um carrasco vestido de verde. Entrega para o verdugo, entrega para os torturadores, para os atormentadores. Queridos, você já experimentou não perdoar alguém? E você já experimentou que quando você não perdoa alguém, quem entrega para os torturadores é você mesmo? Tem um cara, eu não sei de quem é essa frase, que fala assim: a falta de perdão é a mesma coisa que entregar veneno para outra pessoa, beber veneno esperando que o outro morra. Então quem está tomando veneno é a pessoa que não perdoa. Porque ela fica ligada a outra pessoa. Aliás, minto. A palavra grega é desligar. Ela fica ligada a outra pessoa por um fio negativo. Aquele tormento fica vindo na cabeça dela. Mas fulano, hein? Aí acorda, como que pôde fazer isso comigo? Estava pensando o quê? Como é que... Você não para de pensar naquilo. Às vezes a outra pessoa que cometeu o pecado contra você já está de boas. Já está vivendo super bem. Já está tranquila.
rindo tranquilo e alegre. Você está remoendo aquilo ali ainda. Remoendo, remoendo. Quem foi entregue por os torturadores? Aquele que não perdoou. Quando a gente não perdoa, os torturados somos nós. Nós que torturamos, somos torturados, ficamos com aquilo na cabeça, pensando, aquela raiva. Sabe quando a Bíblia diz assim, que a gente não deve permitir que nenhuma raiz de amargura cresça no nosso coração a ponto de contaminar outras pessoas? A gente fica amando. Eu me lembro de uma senhora, na igreja onde eu fui batizada, e ela é uma senhora muito idosa. E eu encontrava com ela em direção à igreja todo domingo, quando a gente estava indo, eu encontrava com ela no ponto do ônibus e a gente descia junto. E todo domingo ela me contava a mesma história. A mesma história do que tinha acontecido há mais de 60 anos na vida dela, com relação a um homem que ela gostou muito. E ela me contava todo domingo. E ela contava de tal forma que o olho dela enchia de lágrima, mas era lágrima de raiva. Se aquele homem estivesse ali naquele momento, não sobrava para ele. Mas sabe o que eu reconhecia dentro do coração dela? Amargura. Amargura. Aquilo ficou ligado, capturou o coração dela há anos e anos e ela não tinha outra coisa para contar. Até que um dia eu cheguei para ela e falei, senhor irmão Almerinda, ela chamava Almerinda, vamos orar e largar essa história para trás? A senhora quer perdoar? Vamos deixar isso, o homem já tinha morrido, por sinal. Vamos perdoar, dona Almerinda? Mas de jeito, você imagina uma pessoa faz isso com outra, isso não se perdoa, que não sei o que, mas, dona Almerinda, vamos ver o que Cristo fez pela senhora. Eu sei que é difícil, foi duro, mas vamos deixar isso. E orei com ela, que era o que eu podia fazer. Ajudar aquela raiz de amargura a se dissolver, porque aquilo estava dentro, ela envelheceu fisicamente pela amargura, por ficar ruminando aquela raiva, aquela coisa toda. Então, meus irmãos, para a gente encerrar nossa palavra, pense nisso. Pense no perdão de Deus para com a sua vida. O perdão que Deus dá para você. E esse perdão que Deus dá para você é tão grande que Ele não te dá o direito de considerar que o que qualquer outra pessoa possa fazer com você seja maior do que a sua transgressão para com Deus. Não tem jeito. São seres humanos. Tinha um cara que costumava dizer assim, a gente costuma querer justiça para o outro e misericórdia para a gente. Então, se é você que faz, você fala assim, não, mas eu tive motivo, não, mas eu estava cansado, não, mas eu fiz isso, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Misericórdia, né? Olhe para mim e tenha misericórdia, eu sou um ser humano, eu erro também, não sei o quê. Mas quando é o outro, você fala, que absurdo, justiça tem que ser feita, não perdoa, isso aí agora é assim, isso é não sei o quê, entendeu? Perdão não significa libertar de todas as consequências. E a gente sabe que Deus faz isso conosco. Existem algumas coisas que Deus nos livra e existem algumas coisas que, embora perdoados, a gente passa por elas. Quando eu era pequena, querendo dar uma de Pedro assim, com minha avó, eu fiz uma coisa errada, eu nem me lembro o que. E falava com minha avó assim, vó, quem confessa merece castigo? Aí a pergunta foi tão assim, repentina, de bate-pronto, que minha avó falou assim, não, se falar direitinho aí, não merece. Me senti liberada. Posso fazer o que quiser, que depois era só confessar e escapar do castigo. Mas não é assim, né, meus irmãos? Se uma pessoa, eu estava falando com meus meninos uma vez, falaram assim, essa lógica não está correta, porque se um ladrão for pego, não adianta ele falar para a polícia, tá, eu roubei, mas posso ir embora? Não é assim, né? Não é assim que acontece. Mas Deus muitas vezes nos livra, como esse rei livrou esse homem de primeira, né? Livrou ele lá da dívida que ele pagava. Algumas vezes é passando pela consequência que a gente vai entender a seriedade dela. E lembrando da situação de Davi,
Davi não ficou ileso também não. Né? Quem sabe a história toda não sabe que não foi assim, ele foi perdoado por Deus, mas aconteceu uma coisa com ele. Então a primeira coisa é entender o perdão de Deus. Outra, segunda coisa, estender o perdão aos outros. Estender. É só assim que a gente consegue viver, meus irmãos. E se você não conseguir, peça ao Senhor. E se você tiver ser aquela pessoa que vai pedir perdão, pede logo. Pede logo, não demora. Se você tiver que perdoar, perdoa logo também. Perdoa logo. Pede a força de Deus, porque sem Ele a gente não consegue fazer isso não. E a terceira coisa é entender que é só isso que mantém a comunhão. É só isso que torna possível o relacionamento. Uma vez meu chefe disse assim, tinha um estagiário nosso que estava pisando na bola no trabalho, e aí, mas era um rapazinho, e depois ele chegou para o chefe e falou assim, pisei na bola mesmo, não entreguei as coisas na data, né, me desculpe e tal. E aí o chefe veio falar comigo, falou assim, não, fulano veio pedir desculpa. O que adianta? Eu falei, adianta tudo. Não resolve o que ficou para trás, mas te dá futuro de continuar o relacionamento com a pessoa. De não ficar mal, de não ficar pensando nisso. Então, o perdão resolve sim. O perdão resolve. Quem vem pedir perdão, o que adianta? Me lembrou de um caso quando eu trabalhava na CEMIG. O cara entrou no elevador e o elevador, à medida que ele está cheio assim, o pessoal até anda assim, dá um passo para trás e não percebe quem está atrás, né? E aí ele foi, deu um passo para trás e foi encher no pé da mulher. E aí ele pegou no pedaço e falou assim, desculpa. E ela ficou nervosa e falou assim, pisa no pé da gente, depois pede desculpa. Aí ele falou assim, eu vou pedir desculpa antes de pisar? Falou assim com ele, que ficou nervoso com a situação, quer dizer, ele não prestou para nada ali, né? Pediu desculpa, não pediu desculpa. Quer dizer, na cabeça da mulher também não resolve, né? Perdão não resolve. Vem fazer isso comigo e vem pedir desculpa. É como eu digo para os meus filhos. Peça desculpa tendo intenção também de mudar, de corrigir, que a coisa não se repita. Não é verdade? Perdão resolve sim, meus irmãos. Se não resolver para o outro, resolve dentro da gente. Isso eu posso testemunhar. Resolve dentro da gente. Resolve que você não vai tomar aquele veneno mais. Resolve que você não vai deixar aquela amargura criar raiz, crescer dentro do seu coração e contaminar outras pessoas. Como a pobre da dona Almerinda, que com quase 80 anos se ressentia de uma coisa acontecida quando ela tinha 20 anos de idade e contava como se tivesse acontecido ontem, grudada no passado com uma pessoa que já tinha até morrido. Que vida! Destilava amargura. Não tem vida. Então, meus irmãos, vamos manter o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Perdoe, peça perdão, passa para frente. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar nesse momento? E eu queria que nessa oração você considerasse algumas coisas. Que ao orar, você se fizesse as seguintes perguntas. Você tem algo para perdoar de alguém? E esse algo é sério? Esse algo é imperdoável? É possível que você perdoe. Você tem perdão para pedir? Peça. Não deixe essa coisa ficar dentro do seu coração, prendendo você mesmo. Se você tem perdão para pedir, peça. Mas sempre se lembre que a primeira pessoa ofendida é Deus. Então se acerte com Ele primeiro. E se acertar com Deus é doce. Sabe por que é doce? Porque o nosso Deus é pronto para perdoar. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então nosso Deus está perto, Ele está pronto, Ele quer. Ele não quer que você vá até Ele para jogar alguma coisa na sua cara, não. Ele não quer, Ele não vai fazer isso. Nosso Deus não é assim. Ele não vai jogar nada na sua cara, Ele vai te perdoar. E vai te dar condição de caminhar diferente. Ele vai permitir isso.
Não deixe que sua comunhão seja quebrada com outras pessoas, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da igreja. Não deixe que sua comunhão seja quebrada, porque o inimigo das nossas almas, ele se aproveita das brechas. Ele adora uma rachadura, porque ele entra lá dentro e faz um estrago ainda maior. Não permita. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos por tão grande perdão, com o qual o Senhor nos perdoou em Cristo, Pai. Deus, a Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. E se todos nós somos pecadores, é isso que é o nosso destino, Pai. A morte, que é a separação do Senhor nessa vida e na próxima, eternamente, meu Deus. Mas o Senhor é tão grande que não permitiu que essa fosse a história final. O Senhor nos deu condição para que esse fim mude. E a condição está na salvação que Cristo oferece. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que ofende ao Senhor, por aquilo que não honra ao Senhor, por aquilo que não glorifica o seu nome. Meu Deus, o Senhor sabe que nós somos humanos. Como diz o salmista, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó, Senhor. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes a nossa vontade é tão fraca, Pai, e a gente erra na mesma coisa? Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda que se tivermos que pedir perdão ao Senhor 1, 2, 3, várias vezes, saber que o Senhor nos espera e nos perdoa e nos dá a condição de continuar a nossa vida, Senhor. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a pedir perdão também, quando for necessário, Deus. Quebrando o nosso coração, nos dá humildade para isso, porque pedir perdão é um ato de humildade. É reconhecer que precisa que o outro te dê algo que você não pode produzir sozinho. Então nos ajude a pedir perdão. Perdão por relacionamentos quebrados, perdão por pensamentos ruins a respeito do outro. Perdão, ó Deus, nos ajude a pedir. E nos ajude também a perdoar. Pai, quão difícil é. Porque assim como Pedro, nós consideramos que as outras pessoas pecam contra nós. E que nós somos bons o suficientes para deixar os outros nos devendo. Deus, nos ensina que não somos nada. E que assim como o Senhor nos perdoou, nós também podemos estender o perdão, Pai. Nós temos nossos sentimentos, nós somos humanos, eles doem e o Senhor conhece. Tua palavra diz que Jesus sabe o que é sofrer. Homem de dores que sabe o que é padecer e sabe o que é perdoar. Então nos ajude nessa escola de pedir perdão e de perdoar. E que a nossa comunhão continue dentro da nossa casa, Pai. Abençoe essa semana que vai começar, ó Deus. Abençoe os nossos lares, nos dê condição de pedir perdão uns para os outros, e de perdoar, e de prosseguir, e de querer mudar de fato na nossa vida, Deus. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós estamos pedindo ao Senhor. Nos ajuda também nos relacionamentos quebrados, no trabalho, naquilo que é difícil, Pai, nas pessoas que a gente convive todo dia e que às vezes fica um clima ruim, Senhor. Que nós sejamos aqueles que te pertencem, que sejam aqueles que iniciam o processo. Me perdoa, ou perdoa se eu fiz alguma coisa, ou inicia a conversa que está quebrada, ou volte um relacionamento que está ruim, que está difícil, que a gente já olha outra pessoa com um olhar fuzilante. Só nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Restaura os relacionamentos quebrados, se houver, na igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que andemos na luz uns com os outros, Pai, para que a gente possa ter comunhão uns com os outros. E assim, o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que não sejamos entregues aos torturadores, mas entregues nas mãos do Deus perdoador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.